Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nessa aula, nós vamos corrigir as atividades da página 220 e 221 da apostila na disciplina de matemática. Então, primeiro, a gente tinha uma história em quadrinhos, tenho certeza que vocês leram. O que aconteceu? O nosso personagem estava contando, mas quando a amiguinha chegou e começou a conversar com ele, ele perdeu a conta, teve que começar tudo de novo. Que triste, porque ele já estava lá no 2379 e começou desde o 1. Muito triste. Isso já aconteceu com você? Quando você estava contando e se perdeu na conta? Comigo já aconteceu muitas vezes. Principalmente porque eu tenho uma atenção que qualquer coisinha, né, eu me distraio. Então, eu sei como é isso. Bem, nós vamos corrigir os exercícios. Espero que vocês tenham gostado de usar o joguinho do material dourado. O exercício 16 pedia para nós registrarmos quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades haviam. E depois escrever como nós lemos esse número, né, total. Então, o primeiro tinha 5 placas, 7 barras e 2 cubinhos. Ficou 5 centenas, 7 dezenas, 2 unidades, que formou o número 572. E nós lemos ele 572, sempre lembrando, como escreve 500, tá, pessoal? Tem criança que às vezes esquece como que se escreve alguns números. Temos que treinar para não esquecermos mais. A letra B tinha 2 cubões, viu? É um cubão, 2 cubões. 2 cubões, que representam o 1000. 7 placas. 6 barrinhas e 6... Errei, não é 6 barrinhas, é 5 barrinhas. 5 barrinhas e 6 cubinhos, que formou 2 unidades de milhar, 7 centenas, 5 dezenas, 6 unidades, formando o número 2.756. Conseguiram completar? Não foi tão difícil, né? Só que precisa de atenção, senão faz que nem a prof, eu contei errado. Tem que prestar atenção, veja lá se você contou certo, confere as suas respostas. Se precisar, dá um pause no vídeo, arruma o que precisar, depois nós continuamos. Tudo bem? Estamos prontos para continuar? Muito bom. O 17 também apresentava o material dourado, só que agora a gente tinha que completar os números já numa tabela. A tabela, era ilustrativa, de unidade, dezena, centena e milhar. Perceberam isso? Muito legal. Então, você tinha que colocar esse número aqui. 6 na unidade, 0 na dezena, 4 na centena e 3 no milhar, que formava 3.406. Em alguns números, na verdade, quase todos, nós usamos vírgulas para separar a classe na hora de escrever. Mas, às vezes, não é necessário, porque a gente usa o E. Se você precisar usar o E, não precisa da vírgula. Quer ver o exemplo? 2020. Como só tem uma dezena depois do 2000, a gente fala E, e não precisa pôr vírgula. Mas quando a gente não fala E, a gente coloca a vírgula para organizar toda essa informação. Então, às vezes, a criança acha que era para pôr que tem um cubinho, uma barra, uma placa e um cubão, mas tem que perceber que é esse número aqui, entendeu? Então, põe cada um no seu lugar certo. A mesma coisa na letra B. Tinha a unidade, dezena, centena e milhar, e aqui só tinha 0 unidades, 5 dezenas e 9 centenas. Por isso que tem 0 aqui, porque não tinha nenhuma unidade, e tem 0 também aqui na unidade de milhar, porque não tinha nenhuma unidade de milhar. E o número formado foi 950. Olha como escreve 50, gente. Muito importante vocês aprenderem a escrever esses números, tá bom? 18. O 18 novamente tem material dourado, tem 7 placas, 3 barrinhas e 1 cubinho, que formou, olha aqui no quadro, que bonito esse quadro, né? O número 731. Prof, por que não tem nada aqui na unidade milhar? Porque não tinha nenhum cubão.
Não tinha nenhum aqui que representasse 1000. Não é verdade? E essas plaquinhas aqui, somando todas, não chegava no 1000. Dava só 731. E a gente colocou cada coisa no seu lugar, ó. Unidade na casa da unidade, que é a primeira ordem. A dezena na casa da dezena, que é a segunda ordem. E a centena na casa da centena, que é a terceira ordem. E todo mundo ficou na classe das unidades. Não tinha nada na classe dos milhares nesse número. E ele se escreve 731. Qual é a ordem de grandeza? Lembra que todo número começa na unidade e cresce para o lado esquerdo? Começa no lado direito e cresce para o lado esquerdo? Então, ele cresceu até a centena, então a ordem de grandeza desse número é a centena. Decomponha esse número de acordo com o valor de cada algarismo. Decomposição é assim, ó, a gente separa cada ordem e vê o valor dela. Então, o 7 na centena vale quanto? 700. Então, aqui tem 700 mais. O 3 na dezena vale quanto? Vale 30. Então, 30 mais o 1 na unidade, quanto vale? Vale 1. Aqui, você tá vendo que tem 7, daí parênteses, 700. Não precisa fazer assim. Só precisa pôr 700 mais 30 mais 1. É que aqui eles gostam de explicar um pouquinho mais. Tá bom? O livro da professora sempre tem explicações extras, tá? Mas você pode pôr só a decomposição. 700 mais 30 mais 1, tá bem? Porque é o que tem aqui, ó, tem 700 mais 30 mais 1. Lembra que quando a gente estudou os sistemas de numeração, a gente aprendeu que o nosso sistema, ele é aditivo? Porque, ó, quando eu tenho 731, eu sei que eu tenho 700 mais 30 mais 1. E por isso que a gente decompõe assim, tá bom? O 19 era um desafio. Quando eu faço essa atividade em sala, tem criança que fica, prof, eu não consigo. Mas depois que a gente faz, parece que fica fácil. Aqui, todos os números têm que dar 1000. Mas alguns aqui estão faltando. Só tem uma parte. É só você fazer assim, ó. 1000 menos 100, quanto dá? 900. 1000 menos 300, quanto dá? 700. 1000 menos 550, quanto dá? 450. O nome disso é fazer a operação inversa. Quando você precisa descobrir o número que está faltando, é só você fazer a operação inversa entre os números que você tem, que você descobre quem está faltando. Quer ver, ó? 1000 menos 800 é 200. Era só fazer as contas inversas. 1000 menos o que você tem e a resposta seria o que ainda está faltando. Vocês pensaram desse jeito? Eu não pensaria, eu ia ficar lá matutando. Enquanto eu era criança, eu não tinha essa noção. Mas agora que eu sou professora, agora eu já aprendi, né? Viu? Não, tudo tem jeito. Se você não aprendeu ainda, na próxima você consegue fazer. Então, eram contas de menos que você precisava fazer ou usar o seu cálculo mental, né? Ó, 800, só falta 200 para 1000, entendeu? Podia ser assim também, mas a melhor forma de descobrir o número que está faltando é fazendo uma conta inversa com os que você já tem, tá certo? Se você não conseguiu, não se desespera. Faz agora, tá bom? Agora que você aprendeu que pode fazer 1000 menos aquele número e descobrir a resposta, faz agora, dá um pause no vídeo e depois vem conferir as respostas. Não esqueça de conferir se você colocou todas as respostinhas certas, tá vendo? Porque é muito importante. Se você não colocou, faz a conta de volta do ladinho, não apaga. E compara uma com a outra para ver o que você errou. Porque quando a conta tem muitos zeros em cima, às vezes é difícil. A criança se perde na hora de fazer os empréstimos, tá bem? Inclusive, eu vou gravar um vídeo só fazendo contas com 1000 em cima para a gente treinar como que fica o empréstimo quando tem muitos zeros, tá bem? Mas para uma próxima aula. Quem terminou, confere em tudo que corrigiu, escreve que foi corrigido com o auxílio do vídeo, coloca a data, porque é muito importante ter o registro das correções. Se você ficou com dúvida em algum desses exercícios, manda um áudio para a prof ou escreve uma mensagem e fala: prof, você pode me explicar de volta aquele exercício? Eu fiquei com dúvida. E a prof explica de volta, quantas vezes for necessário.
Foi um prazer estar com você nessa correção. Agora, você vai continuar a trilha de matemática, vai continuar fazendo exercícios. São todos nessa mesma linha de raciocínio. Se você tiver alguma dúvida em algum deles e precisar de uma explicação, é só mandar uma mensagem para a prof. E a prof te explica o exercício. Tá bem? Combinado? Espero vocês então. Qualquer dúvida é só chamar. A prof está sempre a uma mensagem de distância. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!